Olá, como vai você? É com imenso prazer, imensa alegria que eu, Samuel Itzak, estou de volta como servo do Senhor Jesus para trazer uma breve mensagem para a sua vida e assim como também para a vida de toda a minha família. Eu quero que vocês possam, quem puder acompanhar também deste lado, quem quiser acompanhar, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 12. É uma palavra muito interessante. Mateus capítulo 12, versículo 15 em diante. Quero agradecer a presença também aqui, da minha família, o Valdir, o Pablo, o Theo, minha esposa Tainá. Quero agradecer de coração a você também que tem acompanhado, que tem seguido aí o nosso canal. Este é um canal exclusivamente para mensagens cristãs, para debates também, assuntos relacionados também ao meio evangélico. De vez em quando eu trago alguém para poder contar um testemunho, de vez em quando trarei alguém para poder passar uma palavra também diferente para vocês. Mateus capítulo 12, dos versículos 15 em diante, diz assim: Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Versículo 18: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, e nem ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. E aqui, o profeta Isaías estava falando de quem? De Jesus Cristo. Quando Jesus ele saiu por Jerusalém para fazer milagres, ele geralmente, sair da tela aqui um pouquinho, ele geralmente fazia algo interessante. Jesus ele curava um cego, por exemplo, ou leprosos, que são pessoas que tinham doenças da pele, doenças que tinham um odor muito, muito terrível, que na época não tinha essa medicina avançada que nós temos hoje. Ele curava as pessoas e dizia assim para elas: vá e não fale para ninguém. Jesus dizia isso porque ele tinha que cumprir um tempo aqui nesta terra. Se todo mundo espalhasse que Jesus estava nessa terra para fazer milagres, então provavelmente os fariseus tentariam crucificá-lo mais rápido. Mas algo me chama a atenção também nesta passagem, que é quando nós temos, por exemplo, um sonho, quando nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida, e ao invés de nós guardarmos a nossa intimidade com Deus, a gente pega e espalha para todas as pessoas. E aquelas pessoas nem sempre vão olhar com bons olhos aquele sonho que a gente tem. Então, quando aqui nesta passagem fala que Jesus saiu com os seus discípulos depois, orando e fazendo milagres, olha que interessante. Jesus ele não saiu sozinho. Ele saiu com os discípulos, que eram os amigos de Jesus. Jesus, ele conversava com todos. Jesus ele não fazia acepção de pessoas de ninguém. Ele curava quem quisesse ser curado, mas sair, ter intimidade, ele tinha com poucas pessoas. Ele tinha apenas com os discípulos dele. Ter amizade, ter confiança. Então, eu quero só reforçar nessa passagem de hoje para que vocês aprendam na vida de vocês a escolher as amizades de vocês. A gente pode conversar com todos, mas no nosso dia a dia nós temos que ter amizade com aqueles que nos levam ao caminho de Cristo Jesus. Eu estou aqui, por exemplo, hoje com adolescentes presentes também. Eu, quando fui adolescente, por exemplo, eu não tinha aquela vida louca que muitos adolescentes jovens têm hoje, de beber, de encher a cara, de narguilé, de drogas, disso, daquilo outro. Mas isso não significa que eu também, enquanto adolescente também, eu não cometi, por exemplo, pecados, que eu não fiz coisas que desagradaram aos meus pais. Claro que sim. Mas o fato
é que eu tinha um temor já por Deus e por Jesus muito grande na época. Porque a minha mãe, não é? Quando eu tinha meus 5 a 6 anos de idade, ela começou a me levar para a igreja também. Então a pergunta que eu quero encerrar já esta passagem e deixar para vocês refletirem, é: com quem você tem andado hoje atualmente? Quem tem sido a sua amizade? Como tem sido as suas amizades? Será que são amizades que te levam de fato a fazerem coisas boas? Ou será que são amizades, por exemplo, que de repente podem te levar a fazer algo de tão ruim que de repente seu pai, a sua mãe, um parente, seu esposo, sua esposa está recebendo uma ligação ruim ou uma presença de uma autoridade na sua casa, policial, dizendo: olha, aconteceu tal coisa com seu parente, com seu amigo, com seu filho, com a sua esposa, com sua esposa. Porque as amizades ruins, elas nos levam a fazer coisas ruins. Enquanto adolescente, a gente brinca, a gente se diverte, a gente zoa, não é? A gente fala coisas absurdas, mas será que tudo isso que a gente faz hoje, vivendo como se realmente de fato não existisse um Deus vivo, isso tem agradado de fato a Jesus? Ou será que você sequer tem dado honra àquele que de fato te criou? Quem te criou, quem te fez? Sim, mas foi meu pai e minha mãe, mas foi Deus quem permitiu você e vocês estarem nesta terra. Então nós temos que aprender ao quê? A darmos honra a Deus. Quando nós brincamos, zoamos, saímos, nos divertimos, só de sair de casa nós temos que falar para Deus: Deus, nos proteja, ou me proteja no nome de Jesus, para que eu volte para casa da mesma forma que eu estou saindo. Mas para isso, mais uma vez eu reforço, é importante que você comece a repensar em quem são os seus amigos e as suas amigas de verdade. Amém? Amém. Bom, eu quero deixar também para reflexão a última passagem que diz assim, que está em Mateus capítulo 22, dos versículos 34 em diante. Mateus capítulo 22, versículo 34 em diante. Diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram e um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Pôs quem à prova? Jesus. Ele perguntou para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Quem aqui, ou aí do outro lado do vídeo, ou aqui presencialmente, sabe qual é o maior mandamento para Deus? Aqui os fariseus perguntaram o maior mandamento da lei. Mas qual é o maior mandamento de Deus? Alguém aqui já ouviu falar dos 10 mandamentos? Já. Já? Eu já. Já? Então. Mas Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. E ele diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento de todos. Eu sei qual que é o segundo. E o segundo mandamento, quem arrisca dizer? Você sabe? O segundo é amaste ao teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E tem mais. Jesus, ele disse que o segundo mandamento, amai a teu próximo como a ti mesmo, é semelhante ao primeiro mandamento, que é o maior de todos. Qual que é o maior de todos, novamente? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, sinceridade, espírito. Não faça para si falsos deuses jamais, porque só Ele, o Senhor, é Deus. Mas espera aí. Se Jesus disse que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, o segundo mandamento qual que é? Amai a teu próximo como? A ti mesmo. A ti mesmo. Se este segundo mandamento, Jesus falou que é semelhante ao primeiro, semelhante significa o quê? É parecido, mas não Parecido, completamente a mesma coisa. Similar, ou mesmo que seja igual, não é? Então, assim, Jesus colocou o
mandamento de nós amarmos ao próximo no mesmo status do mandamento de amarmos ao Senhor nosso Deus sobre todo o nosso coração, sobre todo o nosso entendimento. Isso significa que quando, por exemplo, o Valdir ir lá e brigar com o Pablo, por exemplo, entendeu? O Pablo tem que perdoar e o Valdir tem que ir lá pedir perdão e o Pablo perdoar. Por quê? Porque é amar ao próximo como a ti mesmo. Não adianta eu dizer assim, eu amo o Pablo. Se na primeira oportunidade que de repente o Pablo pisar na bola comigo, eu simplesmente fico de mal dele, não quero nunca mais conversa com ele. E aí, de repente, um dia, numa necessidade, ele vem até pedir minha ajuda para alguma coisa. E eu viro as costas para ele e falo assim, não te conheço. Não. Peraí, se eu amo ao próximo, se eu amo a ele como a mim mesmo, então eu preciso perdoá-lo. Porque amanhã eu posso precisar da ajuda dele. E mais que isso, amar ao próximo como a ti mesmo é você entender, como também está na Bíblia, mas isso é um assunto para um outro dia, de que, quando eu falei de amizade agora há pouco, entendam, as principais e melhores amizades da nossa vida são aquelas que nos levam a caminhar com Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus vem falando, que certa vez ele estava pregando lá numa casa, num local lá. Aí chegou alguém para ele e falou assim, Jesus, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. O que Jesus fez? O que Jesus falou? Ele falou assim, minha mãe, meus irmãos, minha mãe e meus irmãos, ou vice-versa, são todos estes que estão aqui neste momento, me ouvindo pregar, me dando atenção. Sabe o que isso significa? Eu, por exemplo, quando eu falo sempre muito para um dos meus filhos, e este está aqui, ele vai saber quem que é, eu sempre falo para um dos meus filhos assim, se você não amar a Deus mais do que todas as coisas, você não estará amando a mim também. Se você não quiser estar comigo no melhor momento da vida, que é no momento em que nós buscamos a Deus, então você não faz parte comigo. E é meu filho. Sabe por quê? Porque o próprio Deus diz que a gente tem que amar a Ele em primeiro lugar. Mas também ensinar o caminho dele para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Então a palavra de Deus fala que, Jesus falando, que nós temos que ter parte apenas com quem quer ter parte com ele. É aquilo que eu disse lá atrás. Converse com todo mundo. Fale de Jesus para todo mundo. Ganhe todo mundo. De repente, alguma dessas pessoas até podem virar os seus melhores amigos. Mas, na sua intimidade, para contar os seus segredos, para desabafar, para aliviar dores emocionais, busque realmente alguém que você sabe que, por mais que seja falho, pecador, como todos são, mas que sabe que é alguém de Deus para a sua vida. Alguém que vai sentar com você, vai te ouvir, vai orar junto, vai chorar com você, vai rir com você. Porque quando você faz isso, você está colocando em prática o ensinamento de Deus de que nós temos que estar junto daqueles que professam a mesma fé que nós, que é Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador da nossa vida. Porque quando você está lá no seu grupinho, o grupinho está fumando narguilha, o grupinho está usando maconha, cocaína, bebida, álcool, seja o que for de droga lícita ou ilícita, não é? Está cheirando cola, está cheirando lança-perfume. Eu falo por quê? Porque eu tive um afilhado lindo que eu amava e que foi levado pelas drogas. Pensa a dor no coração. Um jovem lindo, novo, adolescente, que tinha toda uma vida pela frente. E que eu falava para ele, filho, com todas as falhas e imperfeições que eu possa ter, mas ande comigo, porque eu não vou te levar a fazer essas coisas. Eu posso falhar muitas outras, como com certeza eu falei, mas não nessas, porque essas coisas podem te levar à morte. Mas ele não me ouviu. Porque o adolescente, ele é assim, o jovem, ele é assim, ele acha que ele tem superpoderes naquele momento. E que aquele que o pai e a mãe falam é apenas para pegar no pé. Mas um dia você, adolescente, você jovem, você vai ser pai. Se Deus quiser, você vai ser mãe. E aí você vai lembrar dessa minha palavra de que é muito importante você valorizar o conselho de um pai, de uma mãe,
de um ente querido, de um amigo que te ama muito. Porque ali é o próprio Deus falando e te alertando, no nome de Jesus, tá bom? Quero agradecer mais uma vez, então, a presença de todos. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos que aqui estão também. Eu sei que muitas vezes, né, o ditado popular diz que santo de casa não faz milagre. Eu sei que às vezes você também, não é? Às vezes é uma mulher de Deus do outro lado aí, que de repente seu marido não busca Deus tanto quanto você busca, mas continue buscando você mesmo e continue orando por ele. Ele pode não te valorizar hoje, mas de repente você vai ser a causa, o motivo, a razão para que ele um dia consiga a salvação dele em Cristo Jesus. Não importa o teu chamado, deixa Deus te usar do jeitinho que você é. Amém? Obrigado a todos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se você puder, se você sentir no teu coração, deixa a tua mensagem sobre o que você achou do vídeo de hoje. Compartilhe, se inscreva em nosso canal. Não é para que o canal seja monetizado, não. Até porque este não é o intuito, mas é com o intuito, é um canal novinho também, mas é com o intuito de muitas outras pessoas serem alcançadas por Cristo Jesus a cada dia mais. Um beijo no coração de vocês e os abençoe.